Todos nós acreditamos conhecer o Brasil. Um país de dimensões continentais, famoso por suas belezas naturais, sua cultura vibrante e seu povo acolhedor. Pensamos em praias, florestas, carnaval e futebol. Mas essa é apenas a superfície, a imagem do cartão postal. E se eu te dissesse que, por trás dessa fachada ensolarada, se escondem mistérios tão profundos e inexplicáveis que desafiam a lógica e a própria ciência? Hoje, nós não vamos falar do Brasil que você conhece. Nós vamos mergulhar nos arquivos esquecidos, nas histórias sussurradas e nos relatórios empoeirados para desvendar os 5 enigmas brasileiros que a ciência se recusa a explicar. E eu garanto, o número 3 vai redefinir o que você pensa sobre a realidade. Se você é fascinado pelo desconhecido e acredita que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque esta jornada vai começar agora. Nosso primeiro enigma não foi encontrado em um laboratório ou em um telescópio, mas gravado em uma rocha maciça no coração da Paraíba. A crença comum sobre arte rupestre é que são desenhos simples, representações de caça e rituais feitos por povos primitivos, mas a Pedra do Ingá destrói essa noção. A pergunta intrigante é: que tipo de sociedade primitiva criaria um painel de 24 metros de comprimento por 3 de altura, coberto de símbolos que mais parecem saídos de um filme de ficção científica do que de um livro de história? A revelação chocante é que ninguém sabe. Arqueólogos, linguistas e historiadores do mundo todo já se debruçaram sobre Ingá, e a conclusão é unânime. Os símbolos não correspondem a nenhuma linguagem ou civilização conhecida na Terra. A evidência histórica é a própria pedra. As gravuras, feitas com uma técnica de baixo relevo de incrível precisão, representam figuras que se assemelham a animais, humanos, frutas, mas também espirais complexas, formas geométricas e, o mais impressionante, o que muitos pesquisadores identificam como uma representação clara da constelação de Órion. A explicação detalhada se perde em um mar de teorias. Alguns, como o pesquisador Gabriele D'Annunzio Baraldi, defendiam que seriam registros de navegadores fenícios que teriam chegado ao Brasil milênios antes dos portugueses. Outros, mais ousados, sugerem uma conexão extraterrestre, afirmando que os símbolos são uma espécie de mapa estelar ou mensagem deixada por visitantes de outro mundo. A ciência oficial, por sua vez, se limita a datar a rocha e catalogar os símbolos, mas não consegue explicar seu significado, sua autoria ou a tecnologia usada para criá-los. A implicação surpreendente é que a história do Brasil pré-colonial pode ser muito mais sofisticada do que imaginamos. A Pedra do Ingá pode ser o último vestígio de uma civilização perdida e altamente avançada que floresceu aqui, muito antes da chegada dos europeus. A ideia de uma civilização esquecida no tempo não se limita a inscrições em pedra. E se uma cidade inteira, uma metrópole de pedra, estivesse escondida à vista de todos, disfarçada de formação natural? Isso nos leva diretamente ao nosso segundo enigma. No Piauí, o Parque Nacional de 7 Cidades é, para a geologia, o resultado de milhões de anos de erosão pelo vento e pela chuva em rochas de arenito. Essa é a crença comum. Mas, ao caminhar por lá, uma pergunta intrigante surge. Como a erosão aleatória poderia criar formas que se assemelham tão perfeitamente a muralhas, um arco do triunfo, uma biblioteca, uma tartaruga gigante e até mesmo um mapa do Brasil? A revelação chocante, defendida por pesquisadores desde o início do século XX, como o austríaco Ludwig Schönhagen, é que 7 cidades não é uma obra da natureza, mas as ruínas de uma metrópole antediluviana, talvez construída por fenícios ou até mesmo por sobreviventes de Atlântida. A evidência histórica, embora controversa, se baseia na impressionante semelhança das formações com construções humanas e nas pinturas rupestres encontradas no local, que, para alguns, contêm símbolos que remetem a escritas antigas do Velho Mundo. A explicação detalhada contrapõe 2 visões de mundo.
De um lado, a geologia, que insiste na erosão e na pareidolia, nossa tendência de ver padrões em formas aleatórias. Do outro, pesquisadores independentes que apontam para a simetria, os alinhamentos astronômicos e a energia peculiar do local como provas de uma construção inteligente. A ciência oficial se limita a datar a rocha e catalogar os símbolos, mas não consegue explicar seu significado, sua autoria ou a tecnologia usada para criá-los. A implicação surpreendente é que talvez estejamos tão presos aos nossos paradigmas que não conseguimos reconhecer uma forma diferente de arquitetura, uma civilização que construía em harmonia com a natureza, a ponto de sua maior cidade se tornar indistinguível dela com o passar dos milênios. Mas nem todos os enigmas brasileiros estão gravados em pedra ou escondidos em parques. Alguns rasgaram os céus, observados por testemunhas aterrorizadas e documentados por militares. E o nosso número 3 é exatamente o que prometemos que iria te chocar. Chegamos ao enigma que prometemos que iria te chocar. E a razão é simples. Não é uma lenda antiga, não é uma interpretação de rochas. É um caso militar, documentado, com fotos, filmes e mais de 500 páginas de relatórios oficiais da Força Aérea Brasileira. A crença comum é que relatos de OVNIs são histórias de pessoas isoladas, fáceis de desacreditar como enganos ou alucinações. A pergunta intrigante é: e se as Forças Armadas de um país tivessem conduzido uma operação militar oficial por meses para investigar luzes não identificadas que estavam atacando cidadãos em vilarejos ribeirinhos? A revelação chocante é que isso aconteceu. Em 1977, na cidade de Colares, no Pará, a Operação Prato foi a resposta do governo a um fenômeno aterrorizante que a população local apelidou de chupa-chupa. A evidência é irrefutável e vem de fontes militares. O capitão Uirangé Holanda, que comandou a operação, deu entrevistas detalhadas anos depois, descrevendo o que ele e seus homens viram e documentaram. Eles fotografaram e filmaram objetos de formatos variados, de discos voadores clássicos a esferas luminosas, realizando manobras impossíveis. A explicação detalhada é onde o horror se instala. As luzes não eram apenas observadas, elas agiam. Dezenas de moradores relataram ter sido atingidos por raios de luz que saíam desses objetos. Os médicos locais registraram queimaduras, marcas de punção e um estado de fraqueza extrema nas vítimas que diziam sentir sua energia sendo drenada. Daí o nome chupa-chupa. O relatório final da Operação Prato, segundo Holanda, concluiu que os fenômenos eram reais, de origem desconhecida e demonstravam ter uma inteligência por trás de suas ações. A implicação surpreendente é estarrecedora. A Força Aérea Brasileira confirmou oficialmente a existência de um fenômeno aéreo inteligente e, por vezes, hostil, operando livremente no espaço aéreo nacional. A perplexidade dos militares diante do céu não terminou nos anos 70. Anos depois, um mistério ainda mais silencioso e definitivo tomaria os céus do Pacífico, envolvendo um dos maiores aviões de carga do mundo, que partiu do Japão com uma carga valiosíssima e simplesmente sumiu. Se a Operação Prato foi um mistério sobre o que apareceu no céu, nosso quarto enigma é sobre algo que desapareceu dele, sem deixar um único vestígio. A crença comum é que na era moderna dos radares e satélites, um avião do tamanho de um Boeing 707 não pode simplesmente sumir. Acidentes, por mais trágicos, deixam destroços, manchas de óleo, sinais de rádio de emergência. A pergunta intrigante é: como um avião cargueiro gigante, pilotado por uma tripulação experiente, pode decolar em condições perfeitas e 30 minutos depois desaparecer sobre o maior oceano do planeta sem emitir um único pedido de socorro? A revelação chocante é que em 30 de janeiro de 1979, o Boeing 707 cargueiro da Varig, prefixo PPVLU, fez exatamente isso. Ele decolou de Tóquio rumo ao Rio de Janeiro e nunca mais foi visto ou ouvido. Nenhuma peça, nenhum corpo, nenhum sinal de rádio, nada. A evidência histórica é um vácuo.
O avião era comandado pelo comandante Gilberto Araújo da Silva, um dos poucos sobreviventes do desastre do voo RG-820 em Paris, anos antes. A carga era tão misteriosa quanto seu destino. 153 pinturas do artista nipo-brasileiro Manabu Mabi, avaliadas em mais de US$ 1.200.000 na época. A explicação detalhada se divide em teorias que vão do plausível ao conspiratório. A hipótese oficial mais aceita é uma despressurização súbita e catastrófica que teria incapacitado a tripulação instantaneamente. Outras teorias sugerem um sequestro audacioso para roubar as pinturas, ou até mesmo que o avião foi abatido por engano por caças soviéticos durante a Guerra Fria. Mas nenhuma teoria explica a ausência total e absoluta de destroços na maior e mais cara operação de busca da história da aviação brasileira. A implicação surpreendente é uma lição de humildade. Mesmo com toda a nossa tecnologia, o planeta ainda tem vastidões capazes de engolir nossas maiores criações sem deixar rastros, nos lembrando que o controle que pensamos ter sobre o mundo é, em parte, uma ilusão. O desaparecimento silencioso do Boeing é um enigma frio e técnico. Mas alguns mistérios brasileiros são o oposto, são luminosos, recorrentes e parecem ter uma inteligência própria, observando-nos de longe, no coração do país. Das profundezas do oceano, voltamos nosso olhar para o Cerrado do Mato Grosso do Sul, para o nosso quinto e último enigma, um fenômeno luminoso que desafia a lógica às gerações. A crença comum é que luzes misteriosas no céu noturno são facilmente explicáveis. Satélites, balões meteorológicos, drones ou o brilho do planeta Vênus. A pergunta intrigante é: e se essas luzes aparecessem no mesmo local há mais de um século, voando em baixa altitude, em silêncio, mudando de cor e direção de forma inteligente e até mesmo interagindo com os observadores? A revelação chocante é que este fenômeno existe e tem um nome: as luzes de Corguinho. Na região da Serra de Maracaju, moradores e pesquisadores documentam há décadas o aparecimento de sondas e esferas luminosas com comportamento que não corresponde a nenhuma aeronave ou fenômeno natural conhecido. A evidência é, em parte, testemunhal, mas extremamente consistente e persistente ao longo de gerações. Milhares de pessoas, de fazendeiros a cientistas, relatam ter visto as luzes. Elas são descritas como orbes que variam de cor, do branco ao vermelho e azul, que se movem silenciosamente e são capazes de parar no ar e acelerar a velocidades vertiginosas. A explicação detalhada já tentou de tudo. A ciência propõe hipóteses como o fogo fátuo, gases liberados de pântanos, ou fenômenos piezoelétricos, causados pela fricção de cristais de quartzo, abundantes na região. Contudo, nenhuma dessas teorias explica o comportamento inteligente, as luzes que parecem seguir carros, piscar em resposta a lanternas e voar em formação. O fenômeno de Corguinho sugere que podemos estar coexistindo com algo que a nossa ciência ainda não tem as ferramentas para medir ou compreender. Seja uma forma de vida baseada em plasma, uma manifestação geofísica desconhecida ou, como muitos acreditam, uma evidência contínua de atividade extraterrestre. Passamos pela Pedra do Ingá, questionamos as ruínas de 7 cidades, sentimos o terror da Operação Prato, nos perdemos com o voo da Varig e observamos as luzes de Corguinho. A conclusão não é que tudo se resume a alienígenas ou fantasmas. A questão é que estes são os 5 enigmas brasileiros que a ciência se recusa a explicar, não por arrogância, mas porque eles representam as fronteiras do nosso conhecimento. Eles nos mostram que o Brasil é um território vasto não apenas em geografia, mas em mistérios. Qual desses enigmas mais te intrigou? Existe algum outro mistério brasileiro que deixamos de fora e que merecia estar nessa lista? Deixe o seu comentário, a sua opinião constrói este canal. Se você chegou até aqui, é porque a sua curiosidade é tão grande quanto a nossa. Então, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para não perder nossa próxima investigação. A verdade, como sempre, pode estar muito mais perto do que imaginamos.